meu nome é José Florencio de Lima Neto, mas na capoeira, a maioria dos capoeiristas tem um codinome. Meu codinome desde o batismo é Caboclo. Me chamam hoje de Mestre Caboclo. A capoeira é de origem pernambucana. A capoeira não é baiana. A capitania de Pernambuco se estendia até Palmares, antigo quilombo de Palmares, a Serra da Barriga, no estado de Alagoas. Olha, a cultura da capoeira hoje em dia está bem disseminada em todo o Brasil. Capoeira hoje é praticada em salões, é praticada em academias, mas isso até 20, 30 anos atrás era bem diferente. Tá certo? A capoeira começou com uma grande discriminação por parte de toda a sociedade, mesmo da comunidade chamada comunidade negra, também tinha lá a sua, como posso dizer, o preconceito velado em relação a isso. Hoje isso é muito mais difundido, a capoeira já existe em todo o Brasil, como desde o início da colonização do Brasil, quando a vida dos primeiros negros do Brasil, em 1535, quando temos o relato das primeiras entradas de negros no Brasil, a capoeira ainda não era praticada, mas a prática da capoeira veio justamente difundida com os quilombos. Tá entendendo? A prática da capoeira cresceu dentro dos quilombos. Quer dizer, é uma prática de luta que os negros já tinham, mas se difundiu dentro do Brasil como prática e como capoeira. Existem competições na capoeira, existem competições assim, a nível esportivo em todo o Brasil. Recentemente mesmo nós fizemos aqui na escola um mini torneio. Essa disputa da capoeira, ou seja, uma competitividade de capoeira, existe isso em todo o Brasil. Inclusive existe um grupo que movimenta muito isso, que é o Grupo Muzenza, no Rio de Janeiro e São Paulo, pratica muito isso. Nós aqui no Alto do Pascoal, por exemplo, no Alto Santa Terezinha, como Demetéria adjacente, nós praticamos uma capoeira de prática, ou seja, a gente chama até de capoeira primitiva, porque é uma prática de capoeira como não existe praticamente mais em nenhum lugar do país, ou seja, nós buscamos a tradição e fazemos a capoeira tradicional. Nós não nos importamos muito como elemento competitividade ou a capoeira como elemento esportivo. Nós ensinamos a capoeira como elemento cultural. Inclusive temos aqui no Alto o único lugar onde inicia-se capoeira com o idioma nativo, que é o idioma Kibundu ou da raiz Yorubá. Tá entendendo? Muitos de nossos alunos desde pequeno já entendem esse idioma Yorubá, porque a gente não se preocupa só com a prática didática da capoeira, mas sim com o elemento cultural, o resgate da língua, que é chamada uma língua morta, que é a língua Yorubá, que era chamada a língua dos escravos. Nós aqui na comunidade, nós usamos a capoeira como instrumento de inclusão social. Para você avaliar, nós temos aqui, inclusive depois que você me conhecer, pessoas que começaram comigo com 7 anos de idade, hoje em dia nós formamos cidadão, são atletas e mantêm a família dedicam tudo com o dinheiro de capoeira. E qual o benefício a capoeira pode trazer para esses jovens? Principalmente a integração entre eles, porque você veja o seguinte, existe uma coisa, existem fases, como diria na psicologia, do crescimento do indivíduo. E muita gente chega na prática do egoísmo, que beira ali os 4, 5, 6 anos, ou seja, tudo é meu, tudo sou eu. Então tem pessoas que, infelizmente, por uma condição social menos favorável, essa idade, isso que deveria acabar entre 7 e 8 anos de idade, permanece a adolescência e até mesmo na idade da juventude, beirando aí a idade adulta. Então o que acontece? A capoeira ela traz um princípio de integração, onde, por exemplo, se jogam duas pessoas de igual para igual, onde ninguém se torna favorito. A capoeira, por exemplo, você pode finalizar com uma rasteira, com um arrastão, com uma cabeçada, quer dizer, mas não existe um favoritismo, tanto faz você ter 2 metros de altura, tanto faz você ter 1,20 m. Tá certo? Quando se toca o berimbau e vai os dois para a roda, a força aí não importa, e sim a técnica.
não tem preconceito de idade. Agora veja só, existe aí uma cronologia, tá certo? Até por uma questão mesmo de amadurecimento, de entendimento. O que é que acontece? Nós aceitamos aqui a partir dos 3 anos, nós temos alunos com menor idade, de 2, por quê? Chega aqui, faz a prática infantil, faz recreação, e nós vamos então passando esses elementos aos poucos. Quem é que principia tudo isso? A música, porque a música nós temos a única linguagem mundial, ou seja, a única coisa no universo que é igual para todo mundo, chama-se música, tá certo? Que é uma linguagem universal. Então é essa linguagem que nós participamos com as crianças, primeiro música, tá certo? O instrumental, depois então entramos com as palavras, com a língua, com o idioma, essas coisas, e vai assim progressivamente, o aluno vai adquirindo interesse, não só pela prática, porque muita gente vê capoeira como capoeira, por exemplo, hoje você está acostumado a ver capoeira, vai lá fazer uma apresentação, o pessoal pula, dá aqueles pinóis, aquelas coisas todas, fala sobre capoeira, acabou-se. Ninguém fala como capoeira se introduziu, ninguém fala como capoeira se difundiu, ninguém fala quem foram os grandes mestres, inclusive grandes mestres de Pernambuco, porque caso, fugindo um pouco aí a sua pergunta, a capoeira, ela praticamente foi difundida dentro da capitania hereditária de Pernambuco, que aquelas terras a hoje está localizada no estado das Alagoas. E um dos lugares que mais se difundiu foram os quilombos. E deles, o mais famoso foi o quilombo de Palmares. Mas nós tivemos diversos quilombos que foram